Vou tentar um fone nisso. Só para deixar isso daí. Diga para ele falar. Viu, Dalton? Ele vai tentar um fone para ficar melhor o som. Não, tá bom assim, não te preocupa. Tá bom assim? Tá bom. Então, vamos dar início à nossa série de entrevistas aqui na rádio IFC Web, IFC Camboriú, Brusque, desculpa. Esse programa se trata de um projeto de extensão desenvolvido pela professora Ângela Menezes e que conta com a minha colaboração. Nós temos como bolsista duas alunas, uma da informática e outra da química. Temos a Thaís de Souza, técnica em informática, segundo ano do ensino médio, e Luísa dos Santos, que está no primeiro ano de química. As duas compõem comigo esse quadro que nós estamos inaugurando hoje, que se chama Crítica da Bola. Um programa que busca trazer informações, debater o cenário do futebol brasileiro, latino-americano, na perspectiva crítica. E será um conjunto de entrevistas ao longo do segundo semestre, e nós temos a imensa satisfação em hoje trazer um dos grandes estudiosos do tema aqui no Brasil, na América Latina, o professor Nilson Ourix. Nilson Ourix é um professor de longa data aqui no estado. Ele atualmente é doutorando em Sociologia Política na Universidade Federal de Santa Catarina, mas é professor também da rede estadual lá de Joaçaba, além de ter exercido também a docência no ensino, não sei se ainda está, ele vai nos atualizar daqui a pouco, no ensino superior na região onde mora. Além disso, é autor de imensos livros, imensos no sentido da profundidade teórica sobre futebol, e atualmente está lançando um livro que nós vamos debater em seguida. Professor Nilson Ourix, meu caro Nilson Ourix. Vejam, nós temos então algumas perguntas, meu caro. Nós queremos tocar com você. A ideia do programa de hoje é falar sobre uma espécie de uma essencialidade do futebol brasileiro, né? O nosso tema de hoje tem como título exportação de jogadores, importação de técnicos, né? Para onde caminha o futebol brasileiro. A primeira pergunta que nós queríamos fazer para você, Nilson, é sobre essa possível essência do futebol brasileiro que há muito tempo se discute no Brasil e que se está, para alguns teóricos, para alguns, inclusive, personagens do mundo do futebol, técnicos, jogadores, analistas em geral, essa essência está se perdendo por um conjunto de fatores que você vai desmembrar aqui para nós. Mas a primeira questão seria o seguinte: Vanderlei Luxemburgo, em coletiva recente, disse que o futebol brasileiro está perdendo a sua essência. Ao mesmo tempo, Nilson, ele foi o primeiro a usar o terno e gravata, né, uma expressão do futebol europeu. O futebol brasileiro, na minha visão, Nilson, está perdendo a sua essência? Se sim, em que momento da história nós podemos atribuir essa perda da essência do futebol brasileiro? Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer ao Dalton e a Thaís e a Luísa e ao Instituto Federal de Santa Catarina por ter criado um debate, né, com relação ao futebol, né, porque não é comum isso acontecer. O mundo acadêmico, o mundo dos estudos, pouco liga para o mundo da bola, né? Então, crítica da bola eu gostei muito do título, adorei, tá? E fico muito feliz de estar aqui. Eu penso assim, todo o debate do futebol brasileiro, ele foi hegemonizado ao longo do tempo, ao longo de toda a sua história, na verdade, tá? Pelo liberalismo
e mais recentemente pelo liberalismo econômico, né, que panfleteou ao longo dos últimos 30 anos que o futebol brasileiro tinha problemas, mas que bastavam algumas coisas para resolver seus problemas, né? No caso específico do Vanderlei Luxemburgo, eu vi a crítica que ele fez, eu escutei a crítica, eu escuto tudo sobre futebol no Brasil e na América Latina. Tudo que sai da mídia, tudo que está em livro, tudo que está em artigo, eu tento pegar tudo. Eu sei que é difícil, porque sai muita coisa e tal. Mas, de maneira geral, quem comanda esse mundo da bola na América Latina e no Brasil é o liberalismo econômico. Nós não temos, por exemplo, uma raiz marxista fazendo um contraponto com esses elementos. Nós não temos. Temos muita pouca coisa escrita nesse sentido. No caso específico da tua pergunta, com relação ao Vanderlei Luxemburgo, é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. O Luxemburgo, ele faz parte da elite dos técnicos do futebol brasileiro, certo? Tu nunca vai ver o Luxemburgo treinando o Joaçaba Esporte Clube, jamais. E nem o Brusque, tá? E nem o Figueirense, que está quebrado, e nem o Avaí, que também está quebrado, está na falência, tá? Então, o Luxemburgo, ele transita na elite do futebol brasileiro. Hoje ele já esteve no Flamengo, já esteve no Palmeiras, já teve em vários clubes. Tá? E teve um auge dele e depois ele teve o auge dele foi o Real Madrid. Quando ele foi para o Real Madrid, ele andava que nem o Filipão. Ontem eu assisti o jogo do Atlético com o Palmeiras, o Filipão estava com o agasalho do Adidas, tá? Do lado do campo. E quando o Vanderlei foi para o Real Madrid, o maior clube do planeta, ele colocou um Armani lá, um terno chiquíssimo, chiquérrimo, né? E ficou lá pouquíssimo tempo, né? Por vários motivos, por vários problemas, porque também não é fácil você ficar num clube do tamanho do Real Madrid. Se os resultados não vêm, o capital manda você embora. Então, o Vanderlei, quando ele fala da essência que se perde no futebol, ele está querendo dizer o seguinte, ele está falando na parte tática, ou seja, a forma de jogar. Ele está querendo dizer que o futebol arte, o futebol do drible, do Ronaldinho Gaúcho, do Romário, desses jogadores todos, está se perdendo pela tática. Na verdade, ele está fazendo uma crítica aos métodos portugueses de treinamento. Tá? Ele está fazendo reserva de mercado para ele. Na minha concepção, ele está fazendo reserva de mercado. Muito embora ele já tenha muito dinheiro, não precisa disso, mas você sabe que no capitalismo, quanto mais você tem, mais você quer. Então, ele está fazendo uma reserva de mercado. Eu acho, quando ele fala que a gente está perdendo a essência do futebol brasileiro, ele quer dizer que o futebol arte está sendo engessado pelos técnicos portugueses. E a gente está perdendo a nossa essência. Mas, na verdade, a gente deveria fazer uma outra pergunta. Qual que é a essência verdadeira do futebol brasileiro? Aí eu vou pular lá pro reservatório intelectual do meu amigo Darcy Ribeiro e vou dizer o seguinte, olha, a essência do futebol brasileiro, isso ninguém tira de nós. Tá? Isso não vai acabar nunca, ou vai acabar, mas vai acabar muito devagar ao longo dos séculos. É que nós somos um povo novo. Ou seja, o jogador brasileiro de futebol, ele é uma mistura dos negros, dos índios e dos imigrantes e dos mestiços, do mulato e tudo mais. Então, essa é a essência do futebol brasileiro, que se mistura com a música, com a capoeira, e faz esse jogador brasileiro ser muito habilidoso, que é aquilo que o Luxemburgo chama de futebol arte. Nesse sentido, a essência é muito difícil você perder, porque ela faz parte da composição corporal nossa. Eu sou descendente de uma italiana e o meu pai é português. Agora tu pega, a maioria dos jogadores brasileiros, pega assim, ó, na Copa de 58,
você tinha Garrincha, que era descendente de índio com negro. Você tinha Pelé e Didi, 2 negros. Aí você tinha lá Amarildo, tinha outros jogadores. Na Copa de 82, que foi, nossa, o grande sucesso brasileiro da Copa, depois veio a de 70. Depois de 82, o futebol arte estava ali. Então, veja bem, a essência do futebol brasileiro, isso que a gente tem que demarcar bem, não está colocada na questão da tática, e sim na composição física do jogador brasileiro, na composição biológica, que é essa formação desse povo novo, que hoje, você pega assim, hoje, nesse mês agora, o Brasil tem 520 times registrados na CBF. Nesse mês agora, só o Flamengo, ele vai receber 1.000 jovens e adolescentes nas suas peneiradas. E nessas peneiradas, que são feitas em campo de terra, onde antigos jogadores do Flamengo vão lá com Kombi, bolas e material esportivo, desses 1.000 passam 3 jogadores apenas para o Flamengo. Ou seja, a peneirada é muito grande, assim é no Grêmio, assim é no Internacional, assim é no Atlético, no Palmeiras, em todos os campos de futebol, no Brasil inteiro, existe o grande sonho do jovem, do adolescente e da criança de ser jogador de futebol. Só que esse jovem, esse adolescente, essa criança, normalmente, ele não vai ser estudante da NASA e não vai ser biólogo. Ele não quer ser médico, ele quer ser jogador de futebol. E normalmente ele vem da pobreza, ele vem dos morros, tá? E vem das favelas, e vem das periferias, vem do interior, vem do meio dos boias frias. Então, a essência do futebol brasileiro, ao contrário do que o Luxemburgo diz, que está se perdendo a essência, ele está falando, obviamente, da tática. E eu digo que ele está fazendo reserva de mercado. Perfeito. Agora, a essência mesmo do futebol brasileiro, na minha concepção, é a formação do povo brasileiro, de negros, índios, mestiços, mulatos, né? A possibilidade dos jovens aprenderem a jogar bola, como eu aprendi a jogar futebol, nos campinhos de futebol. Atrás da minha casa, a gente abriu uma clareira no meio do mato, montou traves com árvores, e a gente jogava a bola ali no meio do barranco, no meio das pedras e tudo mais. Então, essa aprender a driblar as dificuldades em terrenos que têm o máximo de complexidade, dão a nós a capacidade da ginga, da habilidade. Então, essa é, no meu sentido, é a essência do futebol brasileiro. E ela não vai se perder porque isso faz parte da composição histórica do nosso povo. Thaís, por favor, Thaís, uma pergunta ao Nilson. Então, eu queria te perguntar que na dinâmica da economia do futebol, ou seja, a exportação de jogadores e importação de técnicos, no momento no Brasil, nós temos 11 técnicos estrangeiros, sendo 7 portugueses e 3 argentinos. Isso pode ajudar para a desconfiguração da essencialidade? E a preferência por técnicos portugueses podem ter sido influência de Jorge Jesus e Abel Ferreira? Perfeito. A Elaine Tavares, lá no IELA, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, me fez essa pergunta há algum tempo atrás, e eu respondi assim, olha, você não pode dizer simplesmente, os técnicos são portugueses. Não. Os técnicos portugueses, eles são resultado da história que foi construída ao longo do tempo na formação dos técnicos portugueses. Os técnicos portugueses, eles vêm de uma origem filosófica diferente. Por exemplo, Renato Gaúcho é um ex-jogador de futebol. Luxemburgo é um ex-jogador de futebol. Felipão é um ex-jogador de futebol. Qual a formação deles? São ex-jogadores de futebol. Mais nada, certo? Agora, os técnicos portugueses, mas Felipão, Luxemburgo e Renato Gaúcho foram jogadores no Brasil na época da ditadura militar.
Qual a formação filosófica desses senhores? Basicamente, a filosofia de vida deles era jogar bola, era não ter opinião sobre política, não se meter em economia, comprar carros, comprar apartamentos, comprar imóveis. Esses são alguns dos técnicos brasileiros, não quer dizer que são todos. Os técnicos portugueses, eles vêm da Revolução dos Cravos, que foi a revolução que derrubou uma ditadura, certo? E o grande guru intelectual deles chama-se um cara que eu conheci há muito tempo atrás, e tenho todos os livros dele, chama-se Manuel Sérgio. Manuel Sérgio é o gênio da nova escola de técnicos que se formou em Portugal. Manuel Sérgio foi o grande filósofo que disse assim, ó, atrás do jogador de futebol tem um corpo, uma forma de se mexer, uma história de vida. O técnico tem que entender isso. Né? Então, entender o negro, o mestiço, entender a composição corporal, a forma de se mexer, a ocupação de espaços. E esses técnicos portugueses, eles têm uma postura muito firme em relação à política e à economia. E quando eles vêm para o Brasil, eles sabem a história do Brasil, eles conhecem a história dos jogadores brasileiros, eles sabem que o cultivo da base do jogador brasileiro é muito grande, tem jogador demais no Brasil. Tá? Então, quando eles entram num clube, veja o último técnico português que colocou o Botafogo agora, por exemplo, na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Ele foi agora, há pouco tempo atrás, ele saiu do Botafogo. Mas quando ele teve que responder à imprensa brasileira, ele era muito duro. Jorge Jesus, do Flamengo. Veja só, o Jorge Jesus, eu sou flamenguista, tá? O Jorge, viu, Thaís? Eu sou flamenguista. O Jorge Jesus do Flamengo, ele foi o melhor técnico que apareceu no Flamengo nos últimos 20 anos. Ganhou tudo. E não só ganhou, como também fez um futebol lindo, maravilhoso. Então, não é a vinda dos técnicos estrangeiros que vai tirar a essência do futebol brasileiro. A nossa essência se perde quando nós somos o país que mais exporta jogadores para a Europa e para a Rússia, para tudo quanto é lado. Nós exportamos mais de 1.000 jogadores por ano. A Argentina exporta 100. É claro, você vai dizer, bom, mas o Brasil é imenso, né? E a Argentina é pequenininho, o Uruguai é pequenininho e tal. Mas a América Latina toda, ela é um quintal de exportação de jogadores para a Europa. Né? Então, a nossa essência, ela é exportada. Qualquer jogador brasileiro que esteja acima da média, vou pegar o caso específico do Vinícius Júnior, do Flamengo. Tá? O Vinícius Júnior, se ele estivesse jogando no Flamengo hoje, ele seria um fenômeno no Brasil, todo mundo ia querer assistir ele, mas ele está no Real Madrid. E ele foi vendido com 17 anos. Agora, o Endrick, do Palmeiras, também foi vendido com 17 anos. Ou seja, a grande essência do futebol brasileiro está sendo vendido. Os técnicos portugueses, argentinos, uruguaios que estão no Brasil, eles vêm para cá e eles observam uma diversidade tão grande de qualidade do jogador brasileiro que eles ficam encantados, porque eles não têm isso em Portugal. Eles passam por um processo de encantamento e paixão pelo futebol brasileiro. Depois, amor pelo futebol brasileiro. É claro, o futebol vive de resultado. Se ele não tem resultado, ele vai ser demitido. Tudo bem, mas eles reconhecem que o futebol brasileiro é um quintal é um latifúndio de craques. Pronto, um latifúndio de craques. E eles vêm para cá com a teoria que vem do Manuel Sérgio, do Jorge Jesus e de outros técnicos que deram certo aqui. Né? Tu vai dizer que o técnico do Botafogo não deu certo? O Botafogo está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, 12 pontos de diferença do Flamengo. O Jorge Jesus ganhou tudo.
Agora, é óbvio que os técnicos brasileiros ficam incomodados, porque queriam estar no lugar do Sampaoli, por exemplo. Está treinando o Flamengo. Ah? Então, agora, esses técnicos da elite brasileira, outra coisa que o Luxemburgo falou é que os novos técnicos brasileiros não estão surgindo. Não, eles estão sim. Eles estão na Série D, na Série C, na Série B. Eles não aparecem na televisão. E quem não aparece não é visto. Então, os técnicos estão por aí. Então, o problema da entrada dos técnicos brasileiros, dos estrangeiros, não é um problema, é uma contribuição crítica à tática do futebol brasileiro. Porque, agora, o maior problema nosso é a exportação maciça de jogadores que os clubes, por estarem com a corda no pescoço, eles estão devendo para todo mundo, eles precisam vender os jogadores. E daí exportam. Então, nós perdemos a essência quando exportamos. O nosso futebol cai de qualidade e a gente até desliga a televisão para não ver jogo ruim. Mas daí a gente começa a ligar a televisão para assistir Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City e outros Champions League. Então, o problema não é a entrada dos técnicos, nunca foi. Né? O problema é a saída em massa da qualidade que nós produzimos aqui. Muito bem. Luísa, por favor. Se a gente considerar o período de Garrincha e Pelé até Zico e Romário, que são períodos bem lembrados até hoje, o futebol brasileiro não teve protagonismo nas Copas do Mundo. De 14 Copas, o Brasil ganhou 3. Como se observa o cenário do nosso futebol, do futebol brasileiro, em relação ao cenário mundial? Sim. Olha, é que, como diz o Renato Gaúcho, né? Ele diz assim, a gente vai competir o campeonato brasileiro, mas a gente não tem como ganhar tudo, porque senão a gente combinava com os outros, a gente vai ganhar. A gente precisa ganhar. Então, quando você vai para uma Copa do Mundo, eu não diria que é 11 contra 11, porque seria um simplismo meu. Mas é difícil, né, você manter, são 8, 9 jogos, você manter uma concentração e garantir um resultado no final. O Brasil ganhou a Copa, várias Copas aí, nos últimos anos e tal. Assim não. O Brasil competiu nas últimas Copas e acabou ficando pelo caminho. Perfeitamente natural dentro de uma competição, como Jogos Abertos, como o Campeonato Brasileiro, tal. E não é porque, de repente, a gente perdeu a Copa que o futebol ou os técnicos brasileiros possam ser jogados no lixo. Trata-se de uma competição como qualquer outra. Agora a qualidade do jogador brasileiro, ela é reverenciada em todos os cantos. Né? Uma outra coisa que acontece também, e é preciso estar atento a isso, é que com a construção do grande espetáculo esportivo, eu falo da Champions League e da Superliga, e com a ida maciça dos jogadores brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, bolivianos, todos diretos para a Europa, para participar desse grande espetáculo esportivo, tu pega a seleção francesa tem um monte de africanos nela, nigerianos, africanos e tal. Então, muitos jogadores que não conseguem vestir a camiseta do Brasil na Copa, eles estão se naturalizando em outros países. E, ao mesmo tempo, as outras equipes, o Dalton vai entender bem isso. Olha só, times como quando você tem uma base econômica muito forte, como a Inglaterra, como a França, como a Espanha, clubes muito fortes, você vai ter a Alemanha, você vai ter campeonatos muito ricos
você vai ter também uma primeira base para a formação das seleções nacionais deles. E as seleções nacionais deles vão ter os melhores técnicos, os melhores fisiologistas, o melhor psicólogo. Eles vão ter uma estrutura muito melhor do que a nossa, né? Que somos um futebol de capitalismo periférico, dependente, atrasado. Ou seja, pega só, vou dar um exemplo básico assim, ó. O Corinthians está endividado, o Atlético Mineiro está quebrado, o Internacional de Porto Alegre está quebrado, o Grêmio está quebrado, o Avaí e o Figueirense estão quebrados. Esses clubes estão todos quebrados. O que eles fazem? Vendem os jogadores que vão todos para a Europa. Lá eles têm estrutura melhor, lá eles têm uma base conceitual muito melhor. E os países da Europa pegam tudo de bom da gente e acabam aprendendo com a nossa habilidade, acabam aprendendo também a criar selecionados muito fortes. E depois colocar esses selecionados para jogar, aí depende muito da sorte. Aí eu vou dar uma de antropólogo, depende da sorte, depende do desejo de ganhar. Uma coisa, por exemplo, que acabou muito no futebol brasileiro, se você pegar a seleção brasileira de 70 e a de 82, vou te dar um exemplo básico. O Zico, o melhor jogador do Brasil de 82, ele saiu do Brasil já velho, para jogar na Udinese. Então, para ele jogar na seleção brasileira, era o máximo para ele. Ele estava cheio de orgulho, desejo, ele queria ser campeão do mundo de qualquer jeito. Agora, para o Vinícius Júnior, né, agora, jogar na seleção brasileira, ele não está nem aí para isso. Ele está jogando no Real Madrid, ele está ganhando milhões de dólares. O Zico, comparado com o capital do Zico, comparado com o capital do Vinícius Júnior no começo de carreira, é desse tamanho. Né? O Romário jogou os jogadores brasileiros, eles quando... O jogador que está hoje no Brasil com 17, 18 anos, ele quer jogar na Champions League. Ele não quer mais ficar no Brasil. E também, se não chamarem ele para a seleção brasileira, também não tem problema. Então, há que se discutir uma outra coisa aí, né, Andal? Que é a questão do nacionalismo, né? Do desejo de defender seu país, de colocar a amarelinha, de correr feito um louco. Hoje, para esses jogadores, isso não interessa muito. Tá? Então, além das estruturas europeias serem imensamente melhores, tem o processo de exportação e tem a ver também com o desejo do jogador brasileiro de não achar mais importante jogar uma Copa do Mundo. Se ele está milionário, bilionário, para que ele vai jogar? Depois ele vai ser, quando ele estiver velho, ele volta e vai jogar no Brasil, vai ser comprado pelo Flamengo, pelo Palmeiras, tal. Está com a vida feita. Então, eu penso que, só para resumir, ganhar Copas depende de uma projeção econômica de que cada estrutura econômica fez. Como na Alemanha, como na Itália, como na França, como na Itália, e ao mesmo tempo, do nosso processo de esvaziamento dos nossos times. Outro exemplo, a maioria dos jogadores que jogam na seleção brasileira, de repente tu ligou a televisão e entrou um tal de Nilson lá, que você nunca viu jogar no time, nenhum time brasileiro. Só que ele foi vendido com 12 anos para a Europa. Aí ele apareceu lá. Não existe mais identificação do jogador, porque ele não jogou em time brasileiro, ele já foi vendido com 14 anos, 17 anos, 18 anos, nunca jogou no Brasil. Tem jogador, agora não recordo o nome, que o grande sonho dele, ele jogou 10 anos na Europa, era jogar no Maracanã, ele nunca tinha pisado no Maracanã. E isso tudo foi construído através da Lei Pelé, de 1999, 2000. Então, a Copa hoje,
é o resultado de uma junção de vários elementos macroeconômicos que projetam todo esse pessoal, o potencial para os clubes europeus. Esses clubes são a base de formação das seleções. E daí eles são superiores? Em certo sentido, sim. Obviamente, você vai dizer, mas o Brasil continua produzindo a sua essência, os melhores e exportando tudo. Maravilha, Nilson. Vamos seguir aqui, Nilson, meu caro. As meninas Thaís e Luísa têm um conjunto de mais 2 perguntas a te fazer. Thaís, está contigo. Então, antes de você perguntar, eu vou aproveitar o gancho de como a gente está falando de jogadores e seleção brasileira. Como que tu vê a espera da seleção brasileira pelo Ancelotti? Como que eu vejo? A espera da seleção brasileira pelo Ancelotti, que está com o contrato. Com o Ancelotti? Isso. Olha, eu não acredito em Papai Noel, nem Coelhinho da Páscoa, essas coisas já não acredito mais. Mas, assim, eu vejo assim, todo mundo colocava muita fé no Tite, né? E o Tite foi uma grande decepção, né? 2 Copas seguidas, uma grande decepção. O que pode acontecer com o Ancelotti? Por exemplo, quando um jogador... como é que eu lembro o nome do último... Antes do Tite da Altero, o Mano Menezes. Quando alguém vira técnico da seleção brasileira e ele for brasileiro, sabe o que acontece? O Mano Menezes, quando foi fazer a seleção dele, durante 4 anos para ir para a Copa, ele convocou 252 jogadores para levar 22, 24, tá? Ou seja, cada vez que um jogador brasileiro é convocado pelo Mano Menezes ou pelo Tite, o preço dele, o valor de compra, o valor de troca dele, tá? Sobe 500%. Aí a seleção brasileira faz assim, vai fazer um amistoso no Afeganistão. Meu Deus do céu, onde fica o Afeganistão? Tá? Aí a Globo vai transmitir. Aí aparece na telinha da Globo lá 5, 6 jogadores novos. Quem que disse que aqueles jogadores, eles colocam a amarelinha, eles valiam 100 milhões? Não, valiam 10 milhões. Quando eles colocam a amarelinha e correm no campo, 10 minutos, 15, eles já valem 100 milhões. Ou seja, a gente tem que perder a ingenuidade de que o técnico da seleção brasileira, ele é um cara ético, que ele não faz negócios com o cargo dele. Ele faz negócios com o cargo dele, sim. Ele convida, o empresário tal liga para ele e diz, Tite, tem o Nilson lá de Joaçaba que você podia convocar, tem o Dalto, tem o fulano de tal. E daí ele acaba convocando os caras. E o passe desses jogadores sobe. E eles fazem negócios entre eles, olha. Todo mundo sabe quem são os 22 melhores jogadores do Brasil hoje. Se tu for no jornalismo esportivo, eles vão dizer, goleiro, tal. Mas de repente aparece 5, 6, 7, 8 novos lá. Ali entrou os negócios. Aonde que eu quero chegar com isso? O Lancelotti não faria isso. Ele não faria isso. Primeiro, ele não precisa. Primeiro, ele não conhece empresário brasileiro, nem quer conhecer. Segundo, ele não conhece os presidentes de clube, também não quer conhecer. Por quê? O empresário ganha dinheiro quando o menino dele é convocado. O presidente do clube, do Curitiba, do Goitacás, do Volta Redonda, sei lá o quê, quando o menino é convocado, o clube também ganha dinheiro. Tá? E daí vira tudo negócio. O Lancelotti não faria isso, porque ele não é amigo de presidente de clube, ele não é amigo de empresário, ele não é amigo do presidente da federação e das federações. Então, ele teria mais isenção econômica e política
para realmente convocar o que bastaria lá, 20, 30. Não convocaria 250. O Tite convocou 240, né, ao longo do tempo todo, para depois ficar com 20 e poucos. Quer dizer que ele jogou fora 200 e poucos jogadores? Porque fazer a lista na última hora é complicado, mas nos últimos 3 anos ele fez negócio com o nome dos jogadores. E a gente não pode, então, ser ingênuo a ponto de pensar que os convocados da seleção não são massa de manobra para fazer negócios. São massa de manobra, sim. Maravilha. E é isso aí. Então, eu sei que o tempo está andando, estou tentando ser sucinto, mas a seleção brasileira é a vitrine que faz o capital comercial girar. Tá? É essa vitrine. Porque quando você coloca, durante 3 anos, jogadores que são mercadorias na vitrine da seleção brasileira, tu está fazendo negócio. O Lancelotti não faria isso. Thaís, por gentileza. Então, a pergunta que eu quero fazer é que recentemente a gente pode ver um número alto de jogadores como Kanté, Cristiano Ronaldo, Benzema, Mané, Firmino, João Félix, e entre muitos outros, indo para a Arábia. Então, você acredita que pelo continente asiático, dando força da economia capitalista, possa modificar o cenário do futebol mundial? Veja bem, aí tem uma discussão boa. Se você... o capital do capitalismo, ele foge da crise. Ele vai para onde tem dinheiro. Toda a estratégia da FIFA, ao longo dos últimos, desde a época do Avelange, de 1974 em diante, qual que foi? Levar a Copa do Mundo para onde tinha sustentação política e onde tinha capital para bancar a competição e para bancar os lucros da FIFA. Então, 74, e a outra estratégia era assim, era uma Copa na periferia, outra na Europa, uma Copa na periferia, outra na Europa, uma Copa pode ver, uma na periferia, outra no centro do capitalismo mundial. Outra coisa que a FIFA fez foi abrir novos mercados levando a Copa para novos mercados. Por exemplo, Copa dos Estados Unidos, Copa do Japão e da Coreia. Tá? Foi abertura de mercado aquilo. Copa lá nos Emirados Árabes, lá. Então, a FIFA observa quem pode bancar economicamente a sua carta de desejos econômicos, de lucro e sustentabilidade, e ela leva a Copa para esses locais, onde normalmente tem muita grana. Agora, a Argentina está numa crise ferrada. Obviamente que a Argentina não vai fazer a Copa. O Brasil já fez a última, e vai demorar muitos anos ainda. Então, o capital, a FIFA, ela segue o lucro e segue o capital. E ela vai construindo relações políticas e econômicas para quem pode dar a elas sustentação na construção de praças esportivas, sustentação econômica nos lucros da FIFA e também da mídia, porque isso também interessa frontalmente a mídia. Então, a procura por novos mercados ou por mercados consolidados segue a lógica do capital. Maravilha, Nilson. Meu caro, o seguinte, eu vou fazer a última pergunta para você, sobre o seu último livro, A Traição Impossível. Do que trata esse livro, meu caro Nilson? O Futebol, A Traição Impossível, é um livro que vai ser lançado agora, possivelmente agora
no finalzinho de setembro, ele primeiro ele traz uma homenagem ao Flávio Canalonga. São 13 fotos que estão lá dentro. O Flávio Canalonga, para quem não conhece, era um membro do PSOL, faleceu em 2020, e ele é um fotógrafo do futebol de várzea, do futebol popular, fotos em preto e branco que estão no meu livro, tá? E é uma homenagem a ele, né? O futebol precisa de um Sebastião Salgado que retrate o futebol dos pobres, dos oprimidos, dos excluídos. E eu faço essa homenagem a ele. Futebol A Traição Impossível é uma tentativa que eu acho que está bem sucedida, embora ainda inicial, de colocar uma raiz marxista na discussão sobre futebol. Né? Porque o que nós temos até hoje, dentro da academia, nas livrarias, nas bibliotecas, é o liberalismo crônico. Tá? E eu trago para a Traição Impossível uma tendência marxista que se chama a teoria da dependência, do André Gunder Frank, do Rui Mauro Marini, para explicar o futebol no Brasil. Ou seja, por que o Brasil construiu ao longo desde 1860, 1870, até os dias de hoje, uma quantidade imensa de clubes. Esses clubes ganharam uma projeção nacional através do jornal, da revista, na época da década de 20, depois de 22, 30, daí você tem o rádio, depois você tem a televisão. Como esses clubes começam, por exemplo, como que o Flamengo foi conhecido lá no Piauí e depois foi conhecido aqui no Rio Grande do Sul, como é que o Flamengo virou uma marca, uma mercadoria nacional que todo mundo conhece, assim como o Corinthians, assim como o Palmeiras, assim como o Grêmio. Vem aqui para Santa Catarina, aqui em Joaçaba é cheio de gremistas e colorados, tá? E o Grêmio mora em Porto Alegre. Tá? Então, como que os clubes se constituíram ao longo da história, e eu tento fazer, com o máximo de zelo, uma leitura da história de caráter materialista e dialético, construindo esses vieses aí, né? E tentando dizer o seguinte, eu vou chegar na Traição Impossível, como esses clubes se consolidaram ao longo da história, impulsionados pela mídia e pelas disputas entre eles, e lidando com isso com a teoria da dependência, né? E com as trocas desiguais. Então você tem um mercado muito forte de clubes no Rio e São Paulo, o Rio explicado porque foi capital do Brasil, o São Paulo porque é a indústria brasileira lá, aí você tem um outro mercado no Rio Grande do Sul, um outro em Minas Gerais, e você tem mercados desiguais e um alimentando o outro e crescendo junto. Tudo ao longo do tempo, os clubes se transformam em estruturas políticas, os clubes se transformam em mercadoria, os jogadores se transformam em mercadoria e essas mercadorias passam a contribuir para a divulgação e para o ganho de capital deles. Então, um clube que nem o Grêmio, que nem o Flamengo, tem mais de 500 produtos na praça hoje. Mas aonde que entra a Traição Impossível, e daí que é a grande contribuição que eu tenho, uma das grandes que eu trouxe, porque é um debate novo no Brasil, que não existe nem na América Latina, que por que no futebol... Primeiro, o futebol é uma coisa essencialmente masculina. Por isso que se chama o futebol. Tá? Por que o futebol, que é uma coisa machista, racista, xenofóbica, tem tudo ali, tá? Uma herança racista imensa, de desigualdade, de estigmatização das coisas. Por que esse futebol, que é machista, ele perpassa a relação com o pai?
Por exemplo, eu sou Flamengo por causa do meu pai. Se numa família lá do Rio Grande do Sul, o pai é gremista, normalmente todos os filhos são gremistas. Explique isso, essa fidelidade dos filhos, principalmente masculinos, à herança paterna, à herança do avô. Então você tem, nos últimos 100 e poucos anos de futebol no Brasil, o avô que era gremista, o pai que é gremista, o filho que é gremista e o neto que vai ser gremista. Ou seja, é uma fidelidade ao clube onde a traição é condenadérrima. Se numa família gremista nascer um colorado, normalmente a psicologia vai explicar que ele está sendo colorado para chamar a atenção do pai, porque o pai é ausente, porque o pai não cuidou dele, porque o pai não levou no estádio, e daí ele vira colorado numa família gremista. A traição impossível, então, eu junto o elemento do amor e da paixão, aquilo que o pai adorava, e trago isso para a relação capitalista. Ou seja, como que o amor, ele solidifica, ele fica solidificado numa mercadoria e ele não muda nunca. Por exemplo, eu posso comprar um Fusca hoje, amanhã eu vou comprar um Chevette, depois eu vou comprar um Opala, depois eu vou comprar um Monza, depois eu vou comprar um Renault. Ou seja, eu vou trocando de carro, de marcas, da mesma forma como eu troco de roupa. Mas de clube eu não troco. O Flamengo perdeu ontem, e daí? Domingo eu vou torcer para o Flamengo de novo. E na outra semana eu vou comprar camiseta, boné. Ou seja, o amor como um elemento no futebol que vem de pai para filho, que traz uma fidelidade no seu corpo e que vira uma mercadoria agarrada e que vira consumo de massa. Essa é a história da traição impossível. Juntando com a teoria da dependência, eu vou mostrar que quanto mais nós exportamos jogadores, mais pobres nós ficamos. Assim como nós exportamos soja, gado e tudo, a gente exporta tudo e o povo brasileiro passa fome. É a mesma coisa. Então, a traição impossível caminha por aí. Maravilha, Nilson. Estamos imensamente satisfeitos com a tua presença, com a tua discussão muito profunda sobre futebol. A abertura do nosso programa, Rádio IFC Brusque, Crítica da Bola, seguramente teve uma grande contribuição. Nilson, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. E em seguida eu encerro o nosso programa, lembrando aqui a todos que vão nos ouvir lá na frente, já que esse programa está sendo gravado no dia 11/8 de 23, ele vai ser transmitido pela rádio IFC Web às 10 da manhã de terça-feira e também pelo YouTube da rádio IFC Web Brusque. Então, peço que deem likes quando assim acessarem, comentem também nas redes e compartilhem esse vídeo, além do nosso imenso público de estudantes da rede IFC e aqueles que acompanham o futebol. Outras pessoas certamente vão acompanhar o programa, então eu peço que tenham esse procedimento, que é algo importante dentro das redes sociais. Nilson Orix, meu caro, direto de Joaçaba, flamenguista como eu, como a Thaís, como a Luísa. Por favor, tuas considerações finais. A Luísa não é, mas vai ser amanhã ou depois, Nilson. As tuas contribuições finais, meu caro. Bom, eu queria agradecer a você, a Luísa e a Thaís, né? Eu acho encantadora a ideia e a prática que vocês desenvolveram de fazer um Crítica da Bola, porque hoje nós temos mais de 40 programas de televisão no canal aberto e fechado da televisão brasileira e latino-americana, e ela é toda dominada pela ausência do debate sério sobre a situação do futebol brasileiro e latino-americano. Então, é uma necessidade.
assim como é uma necessidade a gente criar uma raiz marxista no campo do futebol, por isso que eu trago A Traição Impossível e outros textos. E então eu queria agradecer, estou à disposição de vocês para o que deve né? E vamos torcer para que outras iniciativas como a de vocês possam se enraizar, fazer a universidade discutir futebol, fazer os institutos discutirem futebol, com uma teoria crítica capaz de pegar na cultura, na política, na economia, na sociedade, em todos esses campos, e não discutir somente o resultado do jogo, quem foi campeão, jogador tal, isso ou aquilo. Eu fico muito feliz e agradecido a vocês. Então, muito obrigado a Nilson e as nossas alunas, Thaís e Luísa, e até o nosso próximo quadro daqui a alguns dias. Grande abraço a todos. Obrigado. Agora,